Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, saúde emocional, como restaurar e manter a sua saúde mental com o método da NK, a Lei da Atração. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. O método de cura e restauração da saúde mental da NK está dividido em 11 passos. Agora eu vou falar o passo 4, que é agir. O que é agir? O poder da ação. Neville Goddard já nos ensina que agir é melhor que esperar, é melhor que pensar. Então, mesmo que você esteja em um momento difícil e complicado, está com medo, com reservas, você deve agir de alguma forma, em algum momento, para alguma situação. Você tem que ter o poder da ação nas suas mãos. Senão, se você não agir, você dá esse poder a outro. Você passa esse poder para uma outra situação governar a sua vida. E agir não é só reagir. Você tem que agir antes. Você tem que fazer acontecer para que as coisas ajam após aquilo que você fez. Se você esperar o tempo todo para agir, não, vou esperar o melhor momento. Você já viu aquela expressão? Eu só vou me casar depois que eu tiver trabalho, depois que isso e aquilo outro. Ou eu vou fazer isso, mas primeiro eu tenho que, alguma coisa tem que acontecer. Então, você deixa de agir e esse poder de ação passa a virar reação. E o que acontece na reação? A reação, você vai reagir a algo que aconteceu, sendo que você poderia ter adiantado tudo isso e deixar com que as outras coisas reagissem ao que você fez. Dessa forma, você ia estar no comando, não abaixo, seguindo o que o outro falou. Isso acontece todo dia. Imagine você está assistindo a TV, vendo um político falar a ação de um político sobre tal coisa, tal plano, tal lei. Essa ação prejudica você ou não prejudica. Mas se você tivesse agido, escolhido bem, ou diferente, o político estaria fazendo aquilo que você determinou para ele fazer, não fazendo o que ele quer fazer, ok? Então, a ação em primeiro lugar. Você vai agir, vai estudar primeiro quem eu posso votar, vai estudar primeiro o que essa pessoa pensa das coisas que eu também penso, e depois você vai colher os resultados da sua ação, porque ele vai reagir ao que você votou, vai reagir às suas próprias ideias, porque ele também pensa dessa forma. Então não adianta votar em alguém esperando que ele vai fazer algo para você, sendo que a pessoa é totalmente diferente, tem ideias diferentes, ok? Isso é muito importante, é uma ideia de ação na prática. Agir mostra que você também está vencendo o medo. Nada mais importante do que vencer o medo, como já nos ensina Napoleão Hill. Existem vários medos e os medos são estagnantes. Eles prendem você aonde você está e, muito pior, eles conseguem levar você lá para baixo na tabela dos sentimentos de David Hawkins. Então o que acontece? Quando você sente medo, qualquer medo da fome, medo da falta, medo da carência, medo da morte, medo da solidão, medo de falar em público. Então tudo isso são medos muito importantes que acontecem com todos nós o tempo todo na nossa vida. Quando você vive com esse medo, o que acontece? Você acaba fazendo curvas de tudo isso, essas curvas emocionais. Eu não vou viajar para tal lugar porque eu tenho medo de avião. Então eu já nem penso em fazer uma viagem internacional, não penso em fazer uma viagem longa para outro estado, porque eu tenho medo de voar. Então eu não vou de carro porque eu tenho medo de acontecer um acidente comigo. Você vai criando os seus medos, vai alimentando os medos, de forma que você vai se fechando em uma caixa. Então você, nesse quadrado, o que acontece? Só acontecem coisas que você acredita que está dominando. Só acontecem coisas que você aceita de acordo com o seu nível de conhecimento, de entendimento emocional, certo?